Professor Luiz Pires, que tempos são esses de polarização de esquerda, direita, centro-esquerda, centro-direita, em cima do muro, embaixo do muro? Os crentes resistiram, né? Os cristãos resistiram, mas não teve jeito. A discussão, o debate político entrou por dentro das comunidades de fé. Então, a pergunta que não quer calar hoje é essa. O cristão deve se envolver, se interessar por política? Queridos, para você que está cansado de PT, PSDB, PSOL, PS4 é benção, né, querido? Joguinho ali. Eu quero entrar dentro do Congresso para denunciar esses vagabundos. Você vai agora se candidatar? Não, que candidato! A pessoa vai me escolher, eu não sou candidato a nada. Se a pessoa me escolher, eu já fui escolhido lá em cima, falta aqui embaixo. Queridos, eu sou do PDNM, Partidos do Nébrias Manto. Forte demais, querido. Se você votar em mim, vai ser tremendo na terra, a gente vai girar no manto, vai ser glória demais, o mistério vai descer. Azeite puro para esse Brasil que nós estamos precisando. Na minha opinião, o crente que entra na política não está convertido ao Senhor Jesus Cristo. Os princípios da fé e os princípios da política não se misturam. Igreja e política nunca combinou. A igreja não tem que se meter em política partidária. Quando a igreja mistura com política, irmão, vai dar bosta certeira. Gênesis deixa bem claro lá. Me diga com quem tu andas e eu direi quem és. Quem não chora não mama. Você é mais crente do que os outros porque tá alienado? Você não é mais santo. Você só é mais besta. É absolutamente legítimo que um homem de Deus, uma mulher de Deus, abrace a causa política. Como é que religião e política não estão misturados? Nós também vamos mandar tirar, queridos, todos os radares de velocidade que tem na estrada aí, né? Porque esse negócio aí, crente tem uma maneira de chegar atrasado no... O irmão ainda faz aquilo, porque o irmão fazia aquela coisa linda. Pegava o bebê aqui, erguia ele. E aqui, e daí brilha. Se a gente fizesse isso na igreja, isso pode, uma criancinha. Sim, a gente apresenta. Não precisa falar meu nome, eu vou estar ali porque eu sou o pai da criança. Vote bem consciente, Jacinto é o candidato do Senhor. Não rouba, não desvia, muito ajudou. Vai ser um mistério, pode votar sem medo. Misericórdia, que música terrível. O cristão deve sim pensar e se interessar sobre política. Eu diria que, a priori, a gente tem aí dois motivos pelos quais a gente pode fazer essa afirmação. O primeiro seria que o cristão deve se interessar por política porque as próprias escrituras falam muito de política. Peraí. Agora você mexeu com a cabeça. A Bíblia fala de política. A gente enxerga nas linhas e entrelinhas do Antigo Testamento e do Novo Testamento muito acerca de política. A gente vê isso vastamente nas Escrituras. Quando a gente vê... E engraçado, a gente vê isso na estrutura do Antigo Testamento, na estrutura do Novo Testamento, e o que é interessante, o período intertestamentário, aquele período de 430 anos de silêncio profético, né, entre o Antigo e o Novo Testamento, desde a última revelação do Senhor por meio do profeta Malaquias, até que João Batista tenha assumido a sua mensagem como a voz do que clama no deserto, né, nos tempos do Novo Testamento, nós temos aí esse período intertestamentário eivado, para usar-se um termo bem forte, eivado de circunstâncias políticas. A gente vê golpes e mais golpes, a gente vê governantes que são conflitos, destituídos, e o próprio Império Romano vindo assistir a um pedido de socorro
das autoridades palestinas da época. Uma intervenção romana. Uma intervenção romana que foi, de fato, o que aconteceu. E quando eles entenderam o que poderia acontecer a partir daquela intervenção, não houve nenhuma reserva do Estado romano e eles partiram para dentro. Às vezes tem um olhar tão romantizado para a escritura, né? Os grandes personagens bíblicos tiveram participação política evidente, eficaz e global, né? Como José no Egito, Esther na Pérsia, Daniel na Babilônia. Engraçado que o mundo, né, conhecido na época pôde contemplar a glória de Deus, os atributos de Deus, através desses homens e mulheres que exerceram um papel político. Eles não abriram igreja, eles não saíram pregando pela rua, não ficaram segurando cartazes assim, o apocalipse está chegando. Daniel foi jogado à cova dos leões porque ele se tornou a pedra da integridade no sapato da corrupção. Você acha que existe esse discurso de que igreja e política não se misturam? De onde vem isso? É mal interpretado, por um lado, e, por outro lado, é uma verdade que há uma parte dessa relação que não deve haver, né? Não deve haver ingerência de uma sobre a outra, nem influência de uma sobre a outra. Agora, isso não quer dizer que o ser religioso não possa se envolver com a política, porque o indivíduo que é religioso, ele também é político, e o ser político também é um ser religioso. O cristianismo foi fundamental para algumas mudanças importantes na história, como, por exemplo, o fim da escravidão. Às vezes, a ausência das comunidades e dos cristãos na esfera política permite que o mal se alastre sem qualquer tipo de resistência. Essa má compreensão fez com que, por muito tempo, os cristãos se afastassem da política como sendo algo demonizado. Esqueceram, ou pelo menos não conheciam, que a política, e isso pode ser um tema até para um outro assunto nosso, a política também faz parte de uma das vocações que o Senhor produz no coração de um homem. O Evangelho é Cristo. O Evangelho a ser pregado é a proclamação de Cristo como o Deus conosco que reconcilia o homem com o Criador. Agora, o cristão nascido de novo, ele tem um papel importante na sociedade. Reconhecendo que alguns têm essa vocação, devem ser, sobretudo, incentivados a exercê-la no mundo político. Verdade, né? Nós precisamos de políticos cristãos. É outro assunto que a gente pode tocar, né, professor? Não é só estar envolvido com a política. José era competente, Daniel era competente. Exato. Não é só estar envolvido, né? Tem também a competência, a ação correta, o trabalho, né? Trabalho. Eu diria para você que a gente hoje tem um renascimento dessa perspectiva, né? Primeiro, de modo geral, para o brasileiro, que até então não sabia, até pouco tempo atrás, não sabia nem que a Câmara dos Deputados e nem que o Senado Federal tinham presidência, né? E mesa diretora. Agora todo mundo já sabe quem é, já sabe com quantos votos cada um se elegeu. Então isso já é um avanço enorme. Já as comunidades de fé, as igrejas, não incentivam as pessoas a exercer o seu papel político. Às vezes, elas incentivam as pessoas a assumir uma posição político-partidária. Ah, sim, é verdade. Qual é a diferença, né, professor? Ao invés de estimular aquele que já tem uma vocação, né, já é perceptível a sua vocação com o interesse pelo social e pela cidade, pela polis, pelas coisas da polis, né? O que se milita muito hoje em dia, sobretudo a gente vê um monte de líder por aí também que propõe isso, é que se assuma uma posição ideológica, na maioria das vezes, que seja
a mesma dele, né? Ele advoga em favor da sua. É muito difícil você ver um líder isento colocando quais são os pontos positivos da perspectiva ideológica contrária a que ele gosta, que ele assume, que ele crê, sendo dogmático, colocando a sua posição ali como sendo a verdade absoluta, e por aí vai, a sua visão de mundo e ideológica como sendo a melhor. Em vez de você transformar o evangelho em política, que é exatamente o que a gente está discutindo agora, como seria bom se os cristãos transformados pelo evangelho se envolvesse com a prática política, no sentido de melhorar a sociedade, né, do exercício da ética, de questionar as autoridades, de acompanhar o que está acontecendo, né? Que é uma coisa também que as pessoas se recusam, não quer saber. No século XVI, com o advento da reforma, uma grande contribuição para o estabelecimento da mais pura democracia política a gente pode ver, por exemplo, através da vida de João Calvino. Algumas pessoas pensam que a teologia de Calvino só tinha a ver com questões soteriológicas, mas nós vemos uma grande contribuição do seu pensamento no campo sociológico e político. Verdade. Calvino fugiu de Paris devido às suas convicções evangélicas, exilando-se na Basileia. Posteriormente, fora para Genebra, depois para Estrasburgo, voltando para Genebra em 1541. Através de seus programas de reformas, mudou toda a Genebra, transformando-a em um exemplo para toda a cristandade. John Knox diz que Genebra era a mais perfeita escola de Cristo que jamais houve na Terra desde a época dos apóstolos. O cristianismo se propõe a gerar homens e mulheres capazes de operar por uma sociedade melhor. Imagine você, professores cristãos, né, ensinando com qualidade, juízes cristãos, advogados cristãos exercendo seu trabalho com qualidade, pessoas no Senado, no Congresso, legislando com qualidade. E não legislando para as igrejas ou para a religião, mas legislando para o povo. A gente teria um país melhor. Em prol da equidade e não para os interesses do segmento A, B ou C. Os institucionais. Exatamente. Vai gerar uma confusão danada por causa desse vídeo, e já que vai gerar confusão, a gente vai fazer outro para falar de ética na política. Olha!